termos a vida é uma coisa e viver a vida é outra. O hip hop nos ensinou a viver a vida. E a gente sabe para que serve o sistema carcerário brasileiro, né? Não educa, não reeduca. Até porque você falar de reeducação no Brasil para pessoas que nem sequer são educadas quando estão fora do cárcere é meio que uma piada, né? Eu sempre digo que essas pessoas deveriam ter estátuas. Certamente elas não seriam queimadas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Entre Linhas, que é o quadro do canal em que eu bato um papo com pessoas que eu considero que são fundamentais para entender o Brasil, para entender o nosso mundo, que trazem perspectivas que eu considero importantes, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. E antes de eu começar a entrevista de hoje, começar a conversa de hoje, eu gostaria de fazer um pedido. Eu gostaria de pedir para você, se ainda não está inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações quando entrarem novos vídeos, dar o seu like se você gostou do conteúdo, compartilha o vídeo para que outras pessoas tenham acesso ao que nós estamos fazendo aqui, ajuda muito o canal, é muito importante, e comenta. Seu comentário também é muito bem-vindo, por conta da necessidade de diálogo. A gente quer dialogar, esse canal é um canal para a gente dialogar, para a gente conversar. E hoje é um desses programas especiais. Todos os programas são especiais, mas eu quero dar uma ênfase especial, né, toda específica, neste programa, porque hoje eu vou ter a honra de conversar, e não é força de expressão, né, conversar com um dos meus maiores amigos, meus melhores amigos, e ele não está aqui apenas porque é meu amigo, mas porque ele é um dos músicos mais importantes do país. Ele é um dos artistas mais relevantes do país. Eu estou falando aqui de Dexter. Falando rapidamente da trajetória dele, obviamente que ele vai falar mais disso. Nascido na cidade de São Paulo como Marcos Fernandes de Omena, mais conhecido no Jardim Calux, em São Bernardo e depois em todo o Brasil como Dexter. O cantor iniciou sua carreira na comunidade que foi criada no início dos anos 90 com a banda Sneak Boys e alguns anos depois fundou o Grupo Tribunal Popular. Mas a fama e o reconhecimento só vieram depois de sua prisão em 1998 com o Grupo 509E, que é justamente o número da cela ocupada por ele no presídio do Carandiru. Então, hoje vamos conversar com um grande amigo, com o meu irmão, Dexter. Que honra! A gente nem começou direito, eu já estou emocionado aqui, né, cara? A gente está no nosso mês, né? Mês de agosto. Exatamente. Eu acho que quando a gente faz aniversário, a gente fica meio, né? Ou a gente fica... a sensibilidade, ela aumenta, né? Já somos pessoas sensíveis. E para mim é uma honra estar aqui no Entre Linhas, um programa maravilhoso, e comandado por você, meu amigo, que também fez aniversário essa semana, e coincidentemente na mesma data que eu. É um prazer ser seu amigo, é um prazer estar aqui no programa, é um prazer conversar com você e aprender com você também, cara. A gente ficaria aqui falando dessas coisas até o final do programa e falaríamos apenas disso. E eu sei que o programa precisa andar. A grande questão, irmão, é que o programa não ia ter final, né? No final, não seria extravagância nenhuma, muito pelo contrário. É muita lealdade mesmo, é muita irmandade e reconhecimento, tá ligado? Pô, cara, o que você tem representado pra gente, o que você tem feito pela gente, nós negros, pretos e pretas desse país, né? E do mundo, por que não, obviamente, é assim de uma grandiosidade gigantesca. Eu tenho muito orgulho em ser seu amigo, meu parceiro. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Quero agradecer a toda a sua equipe que me tratou com sorrisos e muito carinho, muito amor. Já aproveito e mando um beijo para minha querida cunhada Neia, nós aqui. E eu quero mandar para minha cunhada Andressa. Quero mandar para minha cunhada Andressa também. Ela te mandou um beijo também, para você, para Neia, para toda a sua equipe. Tá ali ouvindo a gente falar. E é isso, meu irmão. Que honra. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Eu não vi a hora de chegar esse dia para a gente poder bater esse papo. Legal. Obrigado. Tamo aí.
Irmão, vamos começar um pouco falando sobre a sua trajetória no rap, né? Eu sempre gosto quando os convidados e convidadas estão aqui, porque eu sou professor, né? Então eu acho que é muito importante que todas as pessoas que me ouvem, que elas consigam também fazer uma espécie de arqueologia, né, da construção do conhecimento, da construção daquilo que eu produzo, né? Então eu quero começar fazendo uma junção. E você vai entender porque é uma inteligência rara. Eu quero saber de você, primeiro, como é que se deu a construção da sua produção musical, ou seja, suas influências no rap, ao mesmo tempo em que essas influências elas foram sendo, vamos dizer, incorporadas nos vários momentos da sua trajetória, né? Ou seja, Sneak Boys, Tribunal Popular, 509E. Como é que a sua experiência, né, de vida, né, a sua carreira, ela foi absorvendo essas influências musicais, né? Acho que é mais ou menos isso, ou seja, essa relação entre influência musical e também a sua trajetória, né, como artista e como cantor, né? E a gente vai chegar no samba, calma lá, irmão. O samba já é uma referência também, né? Ali, nos anos 89 e 90, eu tive esse contato com o rap ali, né? Em 89 com os Irmãos Metralhas, Lino Crise, DJ Dri, hoje grandes amigos. E nos anos 90, especificamente, com o grupo Racionais MC. Acho que todo jovem de periferia, ele tende a extravasar o que sente de alguma maneira, né? Eu vivia em bailes, dançando, enfim, todo final de semana era baile. E a partir do momento que eu conheci o rap, essa música, que revolucionou a vida de muita gente no mundo todo, eu também quis fazer parte, né? Vi uma música do Racionais chamada Pânico na Zona Sul, onde o Brau retrata ou relata muito bem sobre a situação na época dos pés de pato, né, dos chamados pés de pato, nas periferias e tal, a ação dos caras, né, da polícia, e ali você vê também que o racismo está inserido, que a pobreza está inserida. Eu me vi nesse contexto e resolvi que se aquilo era rap, era aquilo que eu queria fazer. E a partir daí, essas pessoas passaram a ser referências para mim, né? E aí a gente está falando de Taíde, a gente está falando de Gog, mas a gente está falando também de Luiz Gonzaga, que o rap me deu uma visão para poder aprender a ouvir e aprender com o que era falado nessas músicas, né? E a gente vai falar do quê? Benito de Paula, a gente vai passar por AGP, mano, a gente vai passar por diversos caras que cantavam coisas lindas, maravilhosas, e minha mãe ouvia e já me mostrava quando eu era criança. E aí eu chego à adolescência ali nos anos 90 e começo a entender qual que era desses caras. E aí eles passam a ser referência para mim também. Prestando atenção no rap e aprendendo o que era a cultura hip hop, eu passei a valorizar essas coisas que minha mãe me mostrava quando eu era criança e eu passei a entender qual que era. Então todas essas pessoas que eu citei e muitas outras, obviamente muitas outras, passaram a ser referência e alimentar a minha maneira de fazer a minha música também, tá ligado? E as minhas peripécias do dia a dia, né? As minhas aventuras do dia a dia. Porra, um cara preto, pobre, favelado, entra o futebol, e aí entra também mais o samba, mas aí mais de perto, feito pela rapaziada que morava na comunidade, na favela lá onde a gente morava. E tudo isso, sem contar o dia a dia, né? Essas coisas todas que a gente... E o sofrimento também, né? Que o sistema impõe para quem mora nesses lugares, passam a ser presentes nas minhas letras, passam a ser temas, né? Então foi assim, dessa maneira que eu fui engrossando o caldo, né? Dessa minha escolha. Minha mãe é lagoana, gari, uma profissão que eu tenho um imenso carinho, né? Eu dia de sábado não tinha escola, então eu ia com a minha mãe para as ruas, né? Ela varrendo ruas e eu lá com a minha mãe, vendo ela varrer ruas. É uma profissão assim que eu tenho um grande carinho, um grande amor, porque minha mãe foi gari, eu falo isso com muito orgulho e tal. Então essas coisas, elas foram me dando base para tirar do coração, da alma e passar para o papel,
E hoje, né, com 30 anos depois, foi aqui, ó. Foi aqui, nesse programa, que toda essa história me trouxe. Lógico que existe um caminho grande de lá para cá, a gente vai falar um pouco disso, mas me trouxeram aqui. E aí eu percebo que eu sou um puta cara vitorioso, mano. Eu tenho que ter muito orgulho de tudo isso que eu construí. E eu sempre fiz uma coisa, Silvio, que o rap sempre me trouxe uma coisa que é gratidão. Então, nesse momento, quero agradecer todos os meus professores e as minhas professoras pelo que eles fizeram por mim e porque eles me trouxeram até aqui. E quero agradecer você também, meu parceiro, por ser a continuidade dessas pessoas. Eu sempre digo que essas pessoas deveriam ter estátuas. Certamente elas não seriam queimadas. Morou? Exatamente. Entende? Me parece que você está falando assim, das influências são várias, né? Acho que essa experiência que você está falando assim da sua mãe, né? Ou seja, de estar nas ruas, de aprender a observar, né? Porque o gari tem essa coisa, né? Assim, ele precisa observar, ele precisa olhar, ele está na rua, ele olha para o chão, né? Ele olha para lugares onde as pessoas não olham, né? Então, eu acho que isso é um pouco... As letras das suas músicas refletem um pouco isso, esse olhar para lugares onde as pessoas não querem olhar, de olhar olhar para o mundo a partir de perspectivas que geralmente as pessoas não têm a respeito das coisas do mundo, né? E isso, enfim, eu acho que essa experiência, ou seja, de estar na rua, e tem um outro convidado que veio aqui que ele fala muito sobre isso, sobre o que significa estar na rua, falar a partir das ruas, que é um pensador que eu considero um dos mais importantes do Brasil, que é o Luiz Antônio Simas, né, que ele fala das esquinas, das ruas, dos botecos, de como a gente vai olhando para o mundo, isso vai influenciando. Ao mesmo tempo, uma baita de uma sensibilidade, cara, de você também captar essas influências, porque tá ali, sabe? Você falou, tem Luiz Gonzaga, né? Uhum. Tem Luiz Gonzaga, mas tem, sei lá, tem o Big, sabe? Tem Luiz Gonzaga e tem o Notorious Big. Tem... Exato. Mas fundamentalmente, cara, agora que você está falando, tem a rua, né? As ruas nos trazem um grande aprendizado, né? Todo dia a gente aprende muito com as ruas, né? E essas coisas que essas pessoas cantam, declamam, escrevem em seus livros, tem tudo a ver com o que se aprende nas ruas, né? Estou falando de pessoas que vivem as mesmas coisas que a gente vive ou em lugares que a gente vive, né? O rap, ele é patrimônio da rua, né? Ele nasce, inclusive, para transformar a vida de jovens que vivem nas ruas, né? Num determinado momento, defendendo seus bairros, atirando em outros jovens, matando outros jovens para defender um território, né? Mas que com o hip hop abre, né, a mente e transforma isso em vida. As ruas é um grande aprendizado, né? Eu acho que ela é a melhor faculdade que nós podemos ter, né? E você fala do hip hop, eu falei uma coisa outro dia, falei pro Brown também, quando ele esteve aqui, né? Cara, o rap, ele criou a juventude negra, né? Porque até então... Porque assim, por que fala de juventude? O que você fala de juventude? Falar de juventude não é falar só de questão biológica, da idade das pessoas, é falar também de toda uma rede de significados com quais as pessoas vão se orientar no mundo, né? Que vai dar sentido para a vida delas, para o mundo delas. Um dos efeitos do racismo é justamente tirar o sentido da vida para quem é jovem, né? É empurrar a gente para o trabalho degradante ou para a morte. Esse espaço de vida, né? Ou seja, do lúdico, de possibilidades que vão nascendo, justamente, e que a gente chama de juventude, a gente pode fazer um paralelo, né? Eu estou lembrando aqui no historiador Hobsbawm que ele fala assim, quem criou a juventude branca foi o rock and roll. Quem criou a juventude negra foi o hip hop, cara. Foi o hip hop, assim, porque deu um sentido para a luta que você falou assim. Vejam que se transformou em ritmo e poesia, no caso do rap, né? Mas se transformou também em imagem por meio do grafite, transformou o breakdance, né? Ou seja, você criou todo um sentido para o corpo negro, do jovem negro, que não é apenas o de morrer e matar. Exato, exatamente. É uma grandiosidade gigantesca, né? Até porque, ontem, conversando com
um outro poeta, um grande amigo, meu professor também, Gog, a gente estava falando sobre... Posso mandar um abraço pro Gog? Eu queria mandar um abraço pro Gog, eu quero em breve ter ele aqui, cara, porque o Gog é uma pessoa sensacional. Um beijo pro Gog. Vai ser uma conversa enriquecedora, que o Gog também é um cara, um grande amigo. Além de um grande amigo, grande parceiro, é um cara que também contribui muito. Contribui e contribuiu, ou sempre contribuiu, para isso que a gente está conversando aqui, sobre a vida. E aí volto na fala dele ontem, que ele estava dizendo para mim o seguinte: a vida, termos a vida é uma coisa, e viver a vida é outra. Perfeito. O hip hop nos ensinou a viver a vida. Perfeito. Porque ter a vida é nascer e podemos ser essas pessoas que você falou aí, né? É isso. De alimentar apenas o ódio, de trabalhar. Às vezes não dá para estudar, porque na periferia é muito assim, né? Às vezes você é criado só pela mãe, porque o pai sumiu, foi embora, aquela problemática toda que a gente já sabe. E você não vive a vida, né? Você tem a vida, mas você não vive a vida. Viver a vida. E o hip hop, professor, ele fez isso com a gente. Por isso que eu sou e serei eternamente grato a essa cultura maravilhosa, que eu sempre digo, salvou vidas no mundo todo e continua salvando vidas. A gente falou da rua, né? Da rua. Vamos falar um pouco do que significa estar fora das ruas, né? O que significa ser tirado das ruas. E aí seria interessante, você que passou por essa experiência, né? A experiência do cárcere e todas as pessoas com quem eu converso, amigos meus, que passaram por várias situações, né? Inclusive momentos de, assim, o cárcere é sempre um momento de exceção, mas alguns por conta de política, outros também por conta da lei penal, enfim, pelos mais diferentes motivos, né? É uma experiência transformadora, né? Não existe possibilidade de passar por isso sem ser ressignificado para a vida. Então a gente está falando da sua experiência no rap, falou da sua experiência na rua, falou o que significa na sua produção artística essa experiência fundamentalmente, né? Ou seja, porque de uma forma ou de outra, cara, e olha só os paradoxos da vida, né? Foi justamente a partir dessa experiência que você se revela para o mundo como artista que você é, né? Olha que coisa doida, né? Quando você vai ganhar o prêmio, tal, você se revela para o mundo, é a partir, não essa experiência, porque assim, é sempre ruim, né? É legal, não é péssimo. Mas a questão foi essa experiência que te lançou para o mundo de uma outra maneira. Então, o que significa isso para você, cara? Ganhou o prêmio TUS, né? Ou seja, eu queria ouvir de você o que significa. A gente falou estar na rua. O que esse atravessamento de ser tirado das ruas que trouxe? O que não é estar na rua, né? Bom, para mim, eu fiz de um limão uma limonada, né, meu mano? Foi um grande aprendizado para mim, porque, mais uma vez, o hip hop como base, ele me ajuda a observar e a aprender, né? Estando dentro do cárcere, né? E aí, cara, foi uma experiência gigantesca, assim, porque foi de lá que eu consegui mostrar, primeiro para o Brasil, e hoje eu posso dizer que em alguns lugares do mundo, né, o que eu penso e como penso a respeito de determinados assuntos, inclusive sobre o cárcere. Qual que é dessa caminhada, desse cárcere aí que joga milhares de jovens lá dentro para serem apenas números, engordar as contas de alguém aí, né? E ganha muito com isso. E a gente sabe para que serve o sistema carcerário brasileiro, né? Não educa, não reeduca, enfim. Até porque você falar de reeducação no Brasil para pessoas que nem sequer são educadas quando estão fora do cárcere é meio que uma piada, né? É meio que uma todo respeito aos trapalhões, né? Vamos dizer assim, porque não existe essa política, né, de reinserção dessas pessoas. Muito menos a política de educação fora, para quem vem de onde a gente vem. A gente que conseguiu, depois de muita luta, enxergar um palmo além do nariz e desviar desse caminho, nós somos vencedores. Merecemos o respeito das pessoas porque vencemos mesmo, né? Mas não é fácil.
para quem passa por esse lugar. Eu saí de lá cantando rap e tudo mais, e quem não sai de lá cantando rap? E quem não sai de lá querendo estudar, querendo ser advogado, querendo ser professor, querendo ser um boleiro? Se lá dentro não se tem esse incentivo, dificilmente alguém vai querer sair de lá querendo ser outra pessoa, né? Até porque essas dificuldades que essa pessoa vai encontrar aqui, de um país que não acolhe essas pessoas que pagaram por suas penas, né? E obviamente que eu não estou aqui defendendo o crime, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estou falando de pessoas carentes de educação, cultura, informação, que foram vítimas tanto quanto, né, desse sistema arbitrário que a gente vive e que passaram por um momento recluso, né? E se tornaram, e possivelmente, ao invés de se tornarem pessoas melhores, se tornaram pessoas piores. Depois não adianta você querer reclamar. Se você não dá sustentação, né, você não vai poder querer reclamar depois do que não foi feito, do que não foi constituído com esse caminho, né, que a sociedade, o sistema escolheu de punir as pessoas que supostamente estão cometendo coisas erradas ou crimes perante a lei, né? Então, o que acontece? Comigo, pela base que o hip hop me deu, eu consegui fazer o caminho inverso. Eu transformei tudo aquilo que eu vi lá dentro em denúncia. Transformei em rap e denunciei. E é exatamente disso que eu estou te falando agora, do não se ter a política da reinserção dessas pessoas, que eu cantei nas minhas letras. Mas também cantei o ser humano que se encontra lá. Estou falando de jovens que foram transformados em números, mas que são pessoas, né, que também têm sentimento, que também choram, que também têm família, que num momento ou outro erraram por um motivo ou outro, entendeu? E estão lá pagando as suas penas, mas que no fundamental de tudo não é olhado pelo Estado. E onde falta o Estado, nós sabemos o que acontece. Mais uma vez, né? Faltou aqui fora, o cara foi lá para dentro. Chega lá dentro, ele também não tem a presença do Estado, né? E como deveria ser essa presença do Estado? Então, para mim, que acabei enxergando um palmo além do nariz, foi uma força motivadora para que eu desse a volta por cima. Mas, infelizmente, não é para todo mundo isso. Não é para todos e nem para todas, né? O sistema carcerário feminino, então, meu Deus do céu. As pessoas são tratadas exatamente como lixo. E essa discussão, no Brasil, ela é tóxica. A sociedade brasileira não está preparada para isso. Porque não se investe nisso, né, professor? Não se investe em educar as pessoas. Não se investe. Então, essa discussão ela é muito complicada. Mas o sistema carcerário, para mim, que na real foi a sua pergunta, ele foi muito importante para o meu crescimento como pessoa. Olhou? Por todos os lugares que eu passo, ou por todos os lugares por onde eu passei, eu tirei uma lição. E o sistema carcerário não foi diferente. Foi de um dos lugares piores que um ser humano pode estar, que é a cadeia, que eu consegui fazer com que a minha música chegasse para as pessoas. Você sabe que Saudades Mil e Oitavo Anjo foram músicas que fizeram com que parentes de presos começassem a mandar salve, né? Pela 105, pelas rádios, para quem estava lá preso, que era uma coisa que não acontecia antes, né? Então, realmente, essas músicas fizeram uma revolução dentro do sistema carcerário e eu tenho muito orgulho de ter sido a pessoa usada como instrumento para escrever essas músicas e fazer com que as pessoas, algumas delas, ou grande parte delas que tinham que tinham pessoas presas, tinham parentes presos, entendessem que essas pessoas também são seres humanos. Para mim é uma honra, meu mano. E foi isso. Eu me transformei em outra pessoa. Olha, o papo foi tão bom, mas tão bom, que eu não consegui colocar tudo em apenas um vídeo. Guardei mais um pouquinho para sábado que vem. Nos vemos lá, tá bom? O que você está me dizendo é o seguinte: a cadeia piora as pessoas, o mundo deixa as pessoas ruins, né? Assim, no sentido, o mundo precário, né? Ou seja, viver uma vida precária. Essas pessoas que têm essa mão estendida, elas são raras. Sobretudo quando você se encontra dentro do sistema carcerário. Quando você faz a diferença, sobretudo dentro do sistema carcerário, já não é natural as pessoas tirarem voz
quando você está em liberdade, mas quando você quer revolucionar a mentalidade das pessoas. Você sabe o que eu estou te falando.